Olá, queridos, hoje com o programa Falando de Deus aqui fora, no lugar de culto. Quero desejar a todos que a paz do Senhor esteja com você, que haja luz na sua vida. Durante esse programa, nós vamos falar de um tema polêmico que é dízimo, por isso que nós estamos num ambiente de culto, numa igreja. Esse tema, dízimo, ele é muito comentado, alguns concordam, outros não. E à luz da Bíblia, eu vou te ensinar os motivos, o porquê. Fique conosco, porque eu tenho certeza que coisas lindas você vai aprender conosco aqui. Como sempre, a gente inicia o programa pedindo a vinheta. Mas antes, eu quero só dar aqui um alô. Nós estamos diante de uma época, de uma campanha muito interessante, que é a campanha de combate ao suicídio. A TV Abrolhos apoia essa campanha. E se você está nesse momento com pensamento de suicídio, você talvez conheça alguém que está pensando nisso, você deve se aproximar dessa pessoa, estender a mão para ela, porque essa pessoa ela não quer acabar com a vida, não. Ela quer simplesmente acabar com a dor. E você pode ser esse amigo, esse companheiro para essa pessoa necessitada, tá bom? Então a TV Abrolhos apoia essa campanha contra o suicídio. Mas vamos à vinheta, em seguida eu volto já aí de baixo, falando sobre dízimo. Muito bem, voltamos e agora vamos direto à palavra, porque o tema hoje, como eu havia dito, ele é polêmico, sobre o dízimo. Vamos ler um ponto aqui de referência sobre o dízimo. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Confira comigo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Queridos, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos primeiro entender quando o dízimo e por que o dízimo foi instituído. Quando o povo hebreu saiu do Egito, da escravidão de Faraó, quando eles estavam lá na escravidão de 400 anos nas mãos de Faraó, Deus enviou Moisés com as 10 pragas, retirou aquele povo, e Deus havia dado ordens, escute bem, Deus havia dado ordem que no caminhar dessa viagem no deserto, haveriam de se parar, armar as tendas do tabernáculo para cultuar a Deus e oferecer ali sacrifícios. E o responsável, por essa armação e essa desmontagem da tenda, era os levitas, das 12 tribos, os levitas. Os levitas, eles eram responsáveis por armar e desarmar a tenda. Então, devido à ocupação dos levitas, escute bem para você entender o porquê do dízimo, devido à ocupação dos levitas, que não davam para trabalhar na lavoura e também na obra, Deus instituiu que de todos recolhesse o dízimo, a 10ª parte das suas plantações, e dedicasse à obra, para que os levitas ficassem somente no uso contínuo de 100% na obra de Deus. Daí se iniciou a colheita do dízimo, certo? E Deus disse que se vocês fizessem isso, ele diz aqui no versículo seguinte, que ele repreenderia o devorador. O devorador, naquela época, era uma legião de gafanhotos que devoravam as lavouras. Então Deus prometia separar essa lavoura, proteger essa lavoura dessa legião de gafanhotos que destruíam. Hoje nós entendemos e nós interpretamos que a moeda de troca não é mais o alimento, a moeda de troca é o dinheiro, é o dólar, é o real, e essa moeda é daquilo que nos traz sustento, como era na época de antigamente. Então hoje nós separamos o dízimo do dinheiro, daquilo que entra
nas nossas mãos, tiramos a 10ª parte, por exemplo, por isso que nós estamos aqui hoje na igreja, para sustentar o templo. E Jesus, alguns confessam aí que dízimo é de Antigo Testamento, Jesus teve a oportunidade de abolir o dízimo e assim não fez. Ele teve a oportunidade de abolir o dízimo e não fez isso não. Ele, pelo contrário, ele reforçou o dízimo, tá certo? Ele reforçou o dízimo. Em uma das ocasiões, Jesus chamava os fariseus de hipócritas, que davam dízimo do coentro, do hortelã, mas desprezavam o mais importante da lei, que era, o amor e a justiça. Ele disse: vós deveis, pois, praticar as outras sem desprezar o mais importante. Então ele falou de dízimo, ele disse que não era para deixar de fazer, mas que o mais importante na vida não é devolver o dízimo, e sim a justiça e o amor. Jesus teve chance de abolir o dízimo, tá certo? Ele não fez. O dízimo é uma prática cristã, o dízimo deve ser feito, deve ser praticado, porque é com isso que nós sustentamos um templo, é com isso que uma igreja ela é mantida, ela não tem ajuda do governo, ela não tem ajuda do município, ela tem ajuda apenas dos seus congregados, para isso, para que haja mantimento nessa casa, para que as contas de uma igreja sejam pagas. Agora, o mau uso desse dízimo, talvez você possa dizer, mas tem muitos homens líderes que fazem mau uso. Isso já é um problema dele com Deus. Nós, como crentes em Cristo, cristãos, que cremos na palavra do Senhor, cremos nessa verdade, nós temos que simplesmente fazer a nossa parte e colher os frutos dessa fidelidade. Tentei resumir em alguns minutos o que é o dízimo, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha entendido um pouco melhor. Outra pergunta interessante que me fazem: eu posso pegar o dízimo e comprar uma cesta básica? Não. Com o dízimo, ele deve ser devolvido no templo, aonde se faz uso para manutenção. Com o dízimo, você só deve devolver, no caso, trazer a um lugar de culto, um lugar onde é necessitado aquele ambiente, necessita do dízimo, e você ali deposita. Com a caridade, por exemplo, você pode fazer com aquilo que é seu. O dízimo tem dono, ele é santo, ele é de Deus e deve ser devolvido. Combinado? Espero que você tenha entendido. O programa de hoje, você pode deixar seu comentário embaixo dos vídeos, a gente vai ouvir, vai ler e vai respeitar o seu comentário, tá bom? Vamos fazer uma oração? Aproveitando que a gente está num ambiente de culto, vamos apresentar a Deus a sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora por aqueles que têm enfrentado problemas financeiros, aqueles que estão desempregados, precisando aumentar aí as suas vendas, prosperar, aqueles que estão endividados, que no nome de Jesus, aonde essa pessoa estiver, ela seja abençoada. Essa pessoa que talvez, meu Pai, está com pensamentos suicidas agora, repreenda e dê paz a ela. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a todos que nos ouvem e nos vê agora, em qualquer lugar do planeta, seja ela abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero, antes de finalizar o programa, pedir que você envie esse vídeo para, no mínimo, 3 amigos. Se você estiver vendo aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, lá no portal, de qualquer forma, você pega esse vídeo e envie para 3 amigos, tire as dúvidas dele. Talvez você está perdendo a oportunidade de ser agraciado por causa de dúvidas. Esse vídeo vai esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Combinado? Lembrando que toda segunda, quarta, às 5 da tarde e aos sábados, às 9 da manhã, tem um programa falando de Deus aqui pela TV Abrolhos. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.